Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Se liga que o assunto hoje é Primeiro Reinado. Essa daqui é a primeira aula do Primeiro Reinado. Então, se você quer saber sobre o processo de independência do Brasil, clica nesse card aqui em cima que eu vou te levar para o período joanino e o processo, os passos da independência do Brasil até a proclamação de independência do Brasil. Tudo bem? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar dos anos imediatamente posteriores à independência do Brasil, ou seja, o comecinho do Primeiro Reinado. Tá bom? Tranquilo? Não esquece de passar lá no site 10historia.com para pegar uma lista de exercício, pegar a tabela e tudo mais que você precisar. Tá certo? Então vamos lá. Seguinte, precisamos lembrar que o Primeiro Reinado começa, né, logo após a proclamação da independência e que a gente tem uma ordem social e econômica absolutamente preservada do que era do período colonial. Quer dizer, nós não mudamos nada, a gente fez a independência, né? A gente proclamou a independência e preservamos essa estrutura do período colonial. Qual estrutura? O plantation. Né? O plantation, ou seja, eu vou manter o latifúndio, monocultor, agroexportador e escravista. Tudo bem? Isso daqui nos acompanha até 1888. Então, você quer saber qual que é a base da economia brasileira ao longo de todo o século XIX, né? Ou da maior parte do século XIX? Plantation, latifúndio, monocultura, agroexportação e escravista. Tá certo? Tudo bem? Agora, tá. Mantivemos essa ordem. Por que mantivemos essa ordem? Porque foi a forma como Dom Pedro I encontrou de preservar o apoio da elite. Não é isso? Agora, essa independência, ela foi proclamada aqui na região sudeste. Né? E eu estou aqui em Campinas, né? Não sei onde você está vendo o vídeo, mas eu estou aqui em Campinas, a independência foi proclamada aqui perto, aqui em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo. Ah, por que em São Paulo? Porque por acaso Dom Pedro estava viajando, né, buscando construir esse apoio político e recebeu ali o ultimato. Então ficou por acaso a cidade de São Paulo, podia ter sido outra, né, mas ficou por acaso a cidade de São Paulo. E como é que é, então, a adesão das outras províncias a esse governo? Quer dizer, todo mundo concordou? O pessoal lá do norte, né, ou aí do norte, não sei onde você está, o pessoal aí do norte, ou lá do norte, ou lá do sul, né, falaram, ah não, legal, beleza, então não, a gente se livrou de Portugal, agora vamos ficar com Dom Pedro I. Foi isso? Quer dizer, não foi, né? Na verdade não foi. Quando a gente tem a declaração de independência, dois estados, Bahia e Pará, principalmente por terem muitos portugueses, esses dois estados vão falar o seguinte, ah, legal, São Paulo, valeu, 10, obrigado, vai embora. Ou seja, Bahia e Pará não vão aderir à independência. Vão preferir permanecer como estão. Porque ali eu tenho muitos portugueses e eu tenho uma exploração, especialmente no caso do Pará, muito ligado às drogas do sertão. Então uma economia muito vinculada, né, diretamente a Portugal. Uma outra província que não topa a independência, quer dizer, que na verdade gosta muito da independência, é a província cisplatina, que a gente chama hoje de Uruguai. Né? Dom João VI tinha anexado a província cisplatina no período joanino, e agora que vem a ideia da independência, a província cisplatina vai falar o seguinte, pô, sensacional, também quero. Você quer se separar de Portugal? Pois é, eu quero me separar de você. Você topa? Vamos fazer um bem bolado? E Dom Pedro I vai falar que não. Que é separatista, né, princípio de autodeterminação dos povos e parará, mas só para ele não vai apoiar, ele não vai incentivar, ele não vai gostar da ideia da separação da província cisplatina. Sacou? Tudo bem? Então, quando Dom Pedro proclama a independência aqui no estado de São Paulo, Bahia, Pará e Cisplatina principalmente vão dizer, legal, mas estou fora. E aí? E Dom Pedro? Dom Pedro vai fazer o quê? Dom Pedro decide, então, invadir Bahia e Pará, e Uruguai, né, as províncias cisplatinas. Mas, Vitor, invade com o quê, Pombas? O cara recém proclamou a independência, temos soldado, temos exército? Não, nós não temos nada disso. Então, o que acaba acontecendo é que, com a declaração de independência da Cisplatina,
Com a não adesão à independência da Bahia e do Pará, o Dom Pedro precisa contratar mercenários. Presta atenção, põe aí no teu caderno, grifa. Mercenários para promover a repressão desses movimentos separatistas. Ou, na verdade, a não adesão, né, da Bahia e do Pará à proclamação de independência. Então o Dom Pedro, né, contrata mercenário. Pô, mas vamos pagar como? Com que dinheiro? Pois é, não tínhamos dinheiro. A gente não tinha dinheiro, né? Dom João VI levou a maior parte do nosso dinheiro para Portugal. Então faz como? Ah, aumenta impostos. Putz, primeira medida do Dom Pedro, contratar mercenário para bater no povo. Segunda medida do Dom Pedro, aumentar impostos para pagar o mercenário para bater no povo. Perceba que essas primeiras medidas do Dom Pedro são bastante polêmicas. Tudo bem? Dessa forma, a gente consegue manter a unidade territorial. Agora, queria que você escrevesse aí no seu caderno o seguinte, querido. Ó, contratamos mercenários e fomos muito violentos. Muito violentos. Vai pegar um pouco mal, né? Essa história aí, tem um episódio lá no Pará. Quem é paraense, por favor, comenta aqui embaixo, né? Um episódio aí no Pará, do navio Palhaço, né? Que prendeu os revoltosos no porão de um navio e jogou cal em cima para morrer todo mundo sufocado, negócio horroroso. Você conhece essa história? Conta aqui pra gente, por favor. Tá bom? Então tá. Então, né, proclamamos independência, Bahia, Pará, Uruguai não aderem, né, Cisplatina não aderem, a gente invade, bate em todo mundo e força a manutenção da unidade territorial. Tudo bem? Agora nós temos um problema. Reconhecimento da independência. Faz um teste aí em casa. Faz um teste aí em casa, né? Veja se você dizer que você é independente significa que você é independente. Chega para o seu pai, para sua mãe, para sua família aí, como for a organização dela, fala para o pessoal aí, gente, ó, eu sou uma pessoa independente, a partir de agora eu que mando em mim. Imagina a reação da sua família. Né? Não sei se seu pai, madrasta, padrasto, não sei como é que é, mas imagina a reação da sua família. O que os negros vão falar? Vão falar, ah, não, beleza, realmente, é isso aí. Não, parabéns e tal. Vai chorar, vai cobrar o almoço, como é que vai ser? Quer dizer, será que basta a gente declarar a independência que a gente vai ser reconhecido como independente? Claro que não. Então, quando o Brasil proclama a independência, os outros países olham na cara de Portugal e falam, e aí, Portugal, e o que esses negros estão falando? Né? E aí, tão independente mesmo? Tudo bem? Então, o reconhecimento externo dessa independência vai acontecer em 1824 por parte dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Né? É a doutrina que diz a América para os americanos. Né? Então, para os Estados Unidos, para os americanos, quanto menor a influência dos países europeus aqui na América, melhor. Então, para os Estados Unidos, fantástico. O Brasil proclama independência, 2 anos depois, né, 2 anos depois, vem o reconhecimento dessa independência. Os Estados Unidos falam, não, Brasil, legal, te reconheço como um país. Agora, a coisa muda mesmo quando Portugal reconhece. Quando Portugal fala, ah, não, então tá bom, vai, então tá. Então é um país de verdade. E isso só vem em 1825. Observa aqui que o reconhecimento da independência por parte de Portugal e por parte da Inglaterra é no mesmo ano. Por que é no mesmo ano? Porque Portugal, Inglaterra e Brasil vão sentar para conversar e vão chegar no seguinte acordo. Portugal exige uma indenização do Brasil. O Brasil tem que pagar uma indenização, que a gente paga um dinheiro. Né? Os negros nos exploraram por 300 anos, não acharam o suficiente, falaram, não, mas eu quero uma indenização. Então tá bom, a gente paga uma indenização. Afinal, é Dom Pedro I falando com Dom João VI. Né? Então é o pai e o filho, né? Vendo quem que é independente. Então, 1825, indenização do Brasil paga a Portugal. E aí você vai me dizer, mas Vitor, de onde saiu esse dinheiro? Claro que nós não tínhamos esse dinheiro. Então, a Inglaterra vai sentar com o Brasil e vai dizer o seguinte, Brasil, eu reconheço a sua independência. E Portugal reconhece. Desde que você pague 2 milhões de libras de reconhecimento para Portugal, de indenização para Portugal. O Brasil fala, mas não tenho dinheiro. A Inglaterra diz, mas eu te empresto.
mas eu te empresto. Então, ao mesmo tempo em que Portugal reconhece a independência do Brasil, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil, mas a Inglaterra empresta esse dinheiro para o Brasil pagar de indenização a Portugal. A Inglaterra exige que aqueles tratados de 1810, olha nessa aula aqui, aqueles tratados de 1810 de privilégios alfandegários, né, para a Inglaterra fossem renovados, ou seja, o Brasil é um país independente, mas os produtos ingleses entram mais barato aqui no Brasil, tudo bem? Então a gente tem que renovar os tratados de 1810 e temos que prometer o fim do tráfico negreiro, temos que negociar, ou melhor, sinalizar o fim do tráfico negreiro. Percebeu? Tudo bem? Claro que isso a gente não vai cumprir. Claro que isso significa que a gente não cumpre esse tratado, né, esse acordo, uma vez que o tráfico negreiro do Brasil só é abolido em 1850. Né? De fato, em 1850. Tem até uma lei antes, que eu não vou falar agora para não confundir, mas a gente sinaliza que vamos, né, antecipar o fim do tráfico negreiro. Não fazemos isso. Não fazemos isso. Tudo bem? Resultado econômico desse processo de independência do Brasil. Bom, gastos absurdos para pagar os mercenários, né, especialmente Lord Cochrane, tá? Lord Cochrane, que é um almirante inglês que vai ser contratado como mercenário para bater no povo aqui no Brasil, para impor a independência, né, para lutar contra as tropas portuguesas, inclusive. Né? Então nós temos uma dependência econômica em relação à Inglaterra, nós temos empréstimos feitos com a Inglaterra, e temos altos impostos. Perceba, o governo de Dom Pedro começou e ele contratou mercenário para bater no povo, bateu de forma muito violenta, ele ainda por cima amarrou o Brasil à Inglaterra, contraímos uma dívida externa, quer dizer, começamos absolutamente com o pé esquerdo. Tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar do ponto de vista político, quer dizer, o que significa politicamente a gente fazer a independência, a gente proclamar a independência. Como é que vai ser a organização política do país? Se liga aí, é rapidinho.